de como uma lava saindo de um vulcão e essa lava se solidificando. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso, né? É a minha fé, é como está o nosso relacionamento. E isso me quebrou de um jeito, porque a lava em si, né, ela sai de uma maneira tão agressiva, tão forte, ela sai arrasando tudo, queimando, mas se ela fica por muito tempo fora, ela começa a se solidificar, externamente ela vai ter uma camada e internamente ela ainda continua quente, mas se ela ficar fora do vulcão ou fora da sua essência, ela esfria, trazendo para a parte da Bíblia, né, como o ramo que fora da videira, ela seca e morre. E eu falei, Senhor, eu sou grato ao Senhor porque o Senhor me trouxe esse entendimento. Porque muitas vezes o automático de estar aqui no domingo, de estar aqui na quarta, prende a gente nisso. E o tema gratidão mexeu comigo. Aí durante essa semana também me falaram assim, Lucas, você já agradeceu pela sua família hoje? Eu me pego de surpresa, não estava esperando por isso. E sinceramente eu falei, Senhor, eu acordei, eu orei, agradeci por ter acordado, mas pela minha família não. Pai, obrigado, né, como a gente trouxe hoje, né, estamos no meio da família, para que a gente possa refletir o quão grato a gente é ao Senhor, porque Ele nos escolheu primeiro, né, Ele nos amou primeiro. Então hoje, ao refletir mais cedo também, falei, Senhor, que hoje não seja um simples domingo, nunca é um simples domingo, né, estar na casa do Senhor, mas que não seja um domingo de calendário, um domingo de dia de semana, mas que sim, a gente possa ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Agradecer, então.
mas o Espírito Santo do Senhor. Que ele venha só ser o instrumento nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, é muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. É um privilégio realmente de poder trazer a palavra de Deus nessa casa, saber que o nosso Deus está aqui conosco, e saber que nós temos a oportunidade de falar da tua palavra. E hoje eu não quis deixar nada, trouxe até várias anotações, porque aquilo que Deus falou comigo tem 15 dias que Deus está falando comigo. Eu falei, Senhor, aqui eu não esqueça nada. Aí fui anotando, fui riscando, fui botar o computador para não esquecer nada, porque a palavra de Deus é tão boa, tão gostosa. E quando a gente começa a estudar a palavra, começa a buscar a palavra do Senhor, a gente começa a aprender da palavra, a gente começa a perceber que ela se renova todos os dias. Todos os dias ela se renova. E essa renovação, amados, ela é tremenda. E hoje eu quero trazer para os irmãos um tema que mexeu muito comigo. Eu falei com a minha esposa que a gente quer conversar um pouquinho mais sobre esse tema. E eu queria que os irmãos pudessem se tocar de pé para a gente abrir a Bíblia. A gente vai começar hoje lendo a Bíblia. Hoje vai ser diferente. Eu quero começar lendo a Bíblia com os irmãos, para que a gente possa realmente trazer a palavra dele tremendamente para nós hoje. Convido a igreja a abrir primeiro, vamos lá no Josué, livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje o que queres ir servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos falar juntos, amados. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O pessoal conhece mais, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos de novo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados, isso é tremendo. E ainda mais um pouquinho. Não fechem a Bíblia, não. Quero deixar para vocês o seguinte, ó. O que nós temos que prestar atenção? Quando Josué fala aqui, ó, prestem atenção nessa palavra. Escolhi hoje se vocês vão ficar diante da vitória que eles estavam tendo, seguindo os deuses do passado, ou Deus que estava levando eles à libertação. É interessante quando a gente começa a fazer essa leitura, a gente vê que, porém, ele falou o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, com convicção. Agora vamos lá em Ruth 1 e 2. Ruth, tá? O homem se chamava Elimelec, sua mulher, Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quilom, eram Eufrates de Belém, de Judá. Chegavam ao Moabe e passavam a viver ali. E Elimelec, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou com os dois filhos. Estes se casaram com mulheres malditas, uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido por lá quase 10 anos, morreu também Malom e Quilom. E Noemi ficou sem os dois filhos e sem o marido. Até aí. Amados, antes de a gente entrar na história, todo mundo conhece a história de Ruth, né? É uma história que todo mundo conhece. Nós estamos num mês, como a irmã falou, que é o mês da família, mas também é o mês da mulher. E eu queria dizer para vocês, assim, para mim, uma das passagens mais lindas e profundas que nós temos que estudar
Desde que você começar a olhar, desde que a irmã leu aqui Deuteronômios, né? Que foi onde foi aplicada a lei. Depois nós tivemos ali, nós temos o quê? Josué, que é o escolhido por Deus para levar o povo até a terra prometida. E Josué, que começa uma narrativa da sua palavra interessante, que ele começa a levar o povo para quê? Para a batalha, para conquistar a terra prometida. Deus não falou que ia dar de graça, Deus falou que ia dar a terra prometida. E ele fez com que o povo conquistasse a terra. E interessante que Josué foi um cara de conquistas. Irmãos, conseguem passar a apresentação? Foi um cara de conquista, foi um cara que realmente batalhou por Deus. Pode passar? Mais um. Isso. Não é isso não, pode passar. Isso. O cenário das escolhas está em quê? Josué foi o quê? A era de Josué era um tempo de conquista. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Esse foi a era de Josué. Isso foi antes de Juízes e antes de Ruth. Josué foi o cara que fez isso. Depois da era de Juízes, que foi o tempo do caos, cada um fazia o que achava mais reto para cada um. Quando entramos em Juízes, se você for lá no último versículo de Juízes, já tem lá essa fala. Cada um fazia conforme, na época de Juízes não tinha rei em Israel. E cada um fazia o que achava melhor. E isso é tremendo porque quando você começa a ver o cenário da história que nós vamos trabalhar hoje, da palavra do Senhor que Deus para a gente hoje, que é a jornada que eu quero trazer com os irmãos, imagina o seguinte, quando Elimelec saiu de Belém, não saiu como mendigo, ele não era mendigo. Muitas vezes a gente acha que Elimelec era um cara que não tinha dinheiro, está saindo de Belém e indo para Moab. Você acha que era isso? Não. Primeiro, Moab era uma terra que era inimiga de Belém, que era inimiga dos israelitas, do povo de Israel. E isso era o quê? Então, imagina você em uma terra que tem os inimigos. Então, ele não era um cara pobre. Ele saiu de Belém rico. Tanto é que, se a gente vai lendo a palavra do Senhor, vai contar para a gente assim, ó. Quando ele não saiu como mendigo. Ele saiu não só com a roupa do povo. Ele era um homem rico, de posse, e tinha terras em Belém. A Bíblia diz mais tarde, mais à frente, que ele deixou uma herança que precisava ser resgatada. Que foi o que a gente vai ver lá na frente. Imagina ele vendendo o que podia, juntando suas ovelhas, aquilo que tinha, para poder ir para Moab. E nós vamos ver que ele foi para Moab com posses. Porque quando ele chega lá, ele tem que ter uma casa para a família. Imagina quando você coloca, pode passar, irmãos. Quando você coloca a rota que ele fez, vocês imaginam a rota que ele fez, amados, de Belém a Moab, não é uma rota tranquila. Para vocês terem uma ideia, esse traçado que era de 80 a 100 quilômetros. Imagina ele saindo lá de Belém, indo para Moab, ele, a esposa e 2 filhos. E quando a gente faz uma pesquisa, a gente calcula que os filhos dele tinham em torno de 10 a 14 anos. Porque depois eles falam na palavra do Senhor que eles se casaram. Então, calculando aí, mais ou menos, foi o período que eles saíram ali como adolescentes. Então, eles não saíram sozinhos. Na minha visão, eles saíram com pessoas que tinham posse. E essa é interessante quando a gente começa a olhar para esse cenário, a gente começa a ver uma coisa muito interessante, que nessa noite eu quero fazer com os irmãos. Nós vamos falar sobre algo que todos nós fazemos todos os dias, mas que muitas vezes não percebemos o peso que tem as nossas decisões. Toda grande virada da nossa vida, seja para a ruína ou para a bênção, começa com uma decisão. Tudo que você vai fazer começa com uma decisão. Quando ele decidiu sair de Belém, interessante que Belém é considerada a casa do bom, mas naquele período, Belém estava passando por dificuldade. Por que estava passando por dificuldade? Aí você tem que ver a história. Nós estamos falando de um período de Juízes que Ruth vivia. Era um período que o povo de Deus vivia assim, em altos e baixos. Vocês devem lembrar de várias histórias, mas vou trazer algumas aqui, está em Juízes. Uma das histórias que mexe muito com a gente, quando a gente começa a falar sobre aquela questão. Quando nós olhamos para a história de Jericó, nós lembramos do quê? Das muralhas, das dificuldades que o povo teve. Mas quando você começa a aprofundar nas histórias, nós temos outras histórias também. Nós temos histórias de Sansão, nós temos as histórias de Gideão, nós temos várias histórias que aconteceram em Juízes.
E nesse período que tinha o juiz, o povo ele tinha um período bom. Ele seguia o que o povo, que o juiz falava, as orientações que vinha de Deus. Mas depois de uns 20, às vezes 40 anos, o povo decaía de novo, entrava em pecado, e o povo ia para debaixo do jugo de novo, e ficava ali mais um período, às vezes de 20 anos também, sofrendo. Aí o povo pedia que o Senhor mandasse juiz, e vinha outro, representando Deus, para falar com o povo. Aí voltava o povo para Deus. E em uma dessas idas e vindas do povo, nós temos que olhar para uma situação que foi onde aconteceu Jericó. Jericó, amados, quando Jericó estava sendo visualizada pelo povo de Israel assim, para ser tomada por posse, que Deus tinha dado para eles, e mais tarde seria onde seria Israel, aconteceu uma coisa interessante nesse local. Quando você olha para Jericó, você vê na história que era uma cidade que ela foi construída como se fosse um forte, com várias estruturas de muralhas, que eram assim, há anos e anos que ninguém conseguia invadir, ninguém conseguia transpor as muralhas, e era um local que as pessoas que viviam lá dentro se sentiam seguras, não tinham medo dos povos de fora, porque eles se sentiam protegidos, e ali eles faziam tudo que não era agradável a Deus. Interessante que quando você olha na história de Jericó, a muralha é feita de uma forma que as pessoas que tinham mais condições financeiras, mais abastadas, elas viviam na parte mais central de Jericó. E nessa parte mais central existia mais um muro que separava as pessoas de baixa renda, as pessoas que não tinham condições, que ficavam mais na extremidade da muralha. Por que você está falando isso? Porque na palavra de Deus fala que quando os espias foram enviados por Josué, eles ficaram nos muros da muralha, na casa de Raabe. E Raabe, amados, era uma pessoa, aos olhos de muitos, uma pessoa que não tinha nenhum momento, assim, tipo assim, de uma pessoa que você fala, não, você não quer nem em casa, porque ela é uma prostituta. É uma pessoa que não era bem vista na época, pelo menos pelo povo de Israel, principalmente. E lá em onde ela morava, em Jericó, ela também era marginalizada, porque ela era prostituta. Mas é interessante que os espias chegam até a casa de Raabe, e nesse momento que ela chega ali, eles adentram a casa dela, porque eles estavam sendo perseguidos pelos reis, pelos soldados. E aí, quando ela reconhece que esses dois espias que estavam ali eram israelitas, que eram pessoas que estavam com o povo de Israel, ela faz uma fala, amados, que para mim é profunda. Ela pede para que eles, e o Deus deles, preserve ela e a família dela, os irmãos dela, os pais dela. E ela não tinha nenhum vínculo com o povo de Israel, mas ela fez esse pedido, porque quando ela escondeu os dois espias ali, que provavelmente se eles fossem encontrados seriam mortos, ela se sentiu no direito de pedir, porque ela salvou os dois espias, escondendo o soldado. Interessante que quando ela fala com eles, ela faz esse pedido, interessante que ela coloca para ele o seguinte: preserve a minha família, guarda a minha família. E os espias fazem um pacto com ela. E é o que Deus faz com nós todos os dias. Ele faz um pacto com nós todos os dias e pede para que nós colocamos sobre Ele nossas dores, nossas preocupações. E quando ela faz isso, amados, eles entendem que ela precisava ser resgatada com ela. E aí acontece o quê? Os espias falam para ela: eu estou dando resumida, tá, irmãos? Estou dando a história. Ele fala: coloca na sua casa um vinho de púrpura, para quando nós viermos com nossos soldados, nós não vamos matar sua família. Interessante que a própria Bíblia relata que quando o povo de Israel circundava Jericó durante 7 dias, só andando para a Arca da Aliança, e ali ficavam rodando 7 dias. No 7º dia, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Deus falou: agora você grita, fala alto, toca a trombeta, e o muro caiu. E antes que isso acontecesse, o povo de Deus foi lá e chegou. Por que, amados? Por que ele fez isso? Se olharmos para o livro de Josué, vemos que essa geração de conquista de Josué, amados, reuniu o povo para fazer o que? Escolhas de vitória.
Mas hoje nós vemos o quê? Que muitas vezes as nossas escolhas não são vitórias. Nós vemos um povo hoje que não tem muita perspectiva de vitória. Porque a gente vê muitas pessoas que andam aí hoje cabeça baixa, derrotado, triste. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, ela mostra a gente que tem que ter outra realidade de vida. O tempo passou em Israel e entrou a era de Juízes, que a gente estava falando. O livro de Juízes era um período do caos, fome, guerra civil, imoralidade. E por isso causou o quê? Instalou, a Bíblia responde muito bem lá. Quando naqueles dias Israel passava o quê? Não tinha rei em Israel. E aí entra uma outra parte agora, mas que é onde eu queria chegar com os irmãos. Havia em Belém fome. É muita ironia, né? Fome em Belém. Belém não era a terra prometida? Mas por que estava tendo fome? A fome em Belém, mas significava literalmente a falta de pão. Não tinha pão em Belém. Mas a prateleira da casa de pão estava vazia. Movido pelo medo e pelo instinto de sobrevivência, o homem chamado Elimeleque, tomando uma única decisão, amados, que mudaria a decisão da sua família. Ele decidiu pegar a sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos. E aí fez o quê? Fez o percurso que a gente viu ali agora. Ele decidiu pegar a sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos e sair para uma viagem, amados, ele não sabia o que ia acontecer. Ele não fazia ideia do que podia acontecer lá em Moab. Mas ele decidiu fazer isso. Interessante que, na minha visão, amados, ele estava saindo de uma terra que era a terra da promessa, que é uma terra da idolatria, que era a terra de morte. Mas mesmo assim, ele saiu. Interessante que muitas vezes a gente acha que essa viagem ela foi tranquila. 10 dias no deserto. Imagina o seguinte: que esse percurso aí, amados, para ele poder sair de Belém para Moab, ele teria que descer a mais ou menos 400 metros. E assim, era quente, um lugar bastante quente, uma depressão bastante difícil. Ele desceu. Nessa descida, depois ele teria que subir para chegar. Então, quer dizer, não era tranquilo. Mas mesmo assim ele foi, porque ele achava que isso era importante para poder salvar a vida da família dele. Mas vocês acham que era somente porque ele não queria passar fome? Na realidade, amados, na minha visão, quando ele decidiu sair de Belém para ir para Moab, ele quis manter o padrão de vida que ele tinha. Porque ele em Belém estava passando já fome no povo, estava com dificuldade. E a história fala, amados, a Bíblia fala que ele tinha posses. Tanto é que lá na frente fala que precisava ser resgatado, Noemi, porque ela tinha propriedade, tinha posse. Então, na verdade, ele queria sair do local que estava ruim para o local que ele achava que era melhor. Moab é melhor? Mas, para alguns, às vezes, pode ser. Mas para quem acredita e confia na palavra do Senhor, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a verdade não é essa. E interessante que quando a gente começa, pode passar, mas seguir que a ilusão do conforto dele é que não partiu miserável, ele partiu cheio, uma família influente que deixava a promessa em busca de proteger seu padrão de vida em Moab. Então, isso que eu vejo quando a gente olha para hoje. Pode passar, irmãos. E aqui que entra agora a história que a gente vai falar um pouquinho, que é onde a gente tem que começar a ver como que é profundo, que é onde a gente pode passar. Partiu dessas terras com mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Quem falou isso? Noemi. Interessante que é no fundo do poço que o deixou de mundo novamente, né? Noemi decidiu voltar para Belém porque ouviu que o Senhor havia visitado o seu povo. Mas agora, amados, a jornada é infinitamente muito mais difícil. Lembra quando ela partiu? Ela saiu com posses, com bens. Mas quando ela retorna, ela já retorna sozinha. Não tem posses mais. Ela está voltando sozinha. Se na ida havia um marido para proteger os 2 meninos cheios de vida, na volta, apenas mulheres viúvas. A nora a órfã, existe e volta para os seus parentes. Quem foi órfã? A gente só escuta essa parte. Órfã era nora. Mas a partir do momento que ela tomou uma decisão na vida dela de não seguir Noemi, a história dela acaba. Ninguém sabe o que aconteceu com a órfã. Provavelmente foi morta, morreu em alguma guerra. Mas de Ruth, todos nós ouvimos.
Todos nós conhecemos a história. E quando a gente olha para a história de Orfa, que desistiu de seguir Ruth, nós temos que olhar o seguinte: mas Ruth, jovem, estrangeira, arriscava tudo e tomava uma decisão que ecoa até hoje, moço. Até hoje, amados. Ela diz: aonde quer que fores, eu irei. E o teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Então, quando nós olhamos para essa passagem, para esse momento, temos que entender o seguinte: que Ruth, ela toma uma decisão. A decisão de seguir Noemi. Pensa na viagem de volta, amados. 2 viúvas sozinhas, vulneráveis, assim, podia ter pessoas saqueadores, pessoas que podiam estar tentando roubar elas, bandidos, animais, tudo podia estar atrapalhando a vida delas no retorno. Mas elas decidiram retornar os mesmos 100 quilômetros que elas tiveram que andar, que Noemi andou sozinha. Sozinha não, com o marido, com os filhos, e provavelmente até com criados, né? Mas no retorno eram só as 2. Agora imagina, pensa comigo, pensa você vai fazer uma viagem com o seu marido, com os seus filhos. Você faz uma viagem e na viagem você aproveita o trajeto, né? Você conhece, vê as coisas, fala sobre aquilo. Nossa, olha aquilo, olha que coisa bonita. Quando você está indo na viagem, quando a coisa é boa, muitas vezes a gente aprecia rapidamente, mas na volta, elas não estavam voltando felizes, estavam voltando tristes, amarguradas. E com essa amargura que ela está voltando, ela traz com ela uma pessoa que estava com esperança, que tinha esperança em Deus, que tinha esperança numa vida melhor, que tinha esperança de poder fazer coisas novas. Quando elas chegam em Belém, as mulheres, é interessante que eu vou ver aqui, ó. Quando você, olha, eu vou voltar aqui um pouquinho mais, ó. Na volta, a bagagem de Noemi era uma amargura, mas a bagagem de Ruth era o quê? Lealdade inabalável e uma fé feroz. Quantos de vocês, mulheres, não estão fazendo um caminho difícil hoje? Quantos de vocês? Cansadas, carregando o peso da família nas costas, enfrentando o sol do dia a dia. Ruth entende vocês. Porque vocês são igual a Ruth. Porque vocês muitas vezes batalham as batalhas que precisam ser batalhadas, que lutam. Quantas de vocês não olham por nós, nossos maridos? Quantas de vocês, mulheres, muitas vezes ajoelham em casa, no quarto escuro, e oram por seus esposos? E isso é interessante, amado, porque quando Ruth tomou essa decisão de seguir Noemi, ela não sabia o que ia acontecer com ela. Porque Ruth, ela seria uma estranha em Israel. E historicamente falando, o povo moabita era inimigo de Israel. A origem do povo já era controverso naquela época. Você sabe como é que surgiu o povo moabita? Vocês lembram de Ló? Da história de Ló? Quando Ló foi resgatado, retirado, ele tinha a esposa e 2 filhas. E a orientação que teve foi que a esposa, que ninguém olhasse para trás. Mas a esposa de Ló olhou para trás. E aí virou estátua de sal. Interessante, amados. E até meio difícil entender, mas o povo moabita surgiu de um relacionamento entre o pai e as filhas. E aí surgiu o povo moabita. Moab quer dizer do pai. Então quer dizer, os filhos, a origem do povo moabita veio com a origem onde tem o relacionamento com pai e filha. E o povo de Israel, sabendo disso, era inimigo, porque Deus era contrário a isso, relacionamento entre pai e filhos. E aí é onde que acontece uma coisa interessante quando a gente começa a olhar para toda essa história. Quando a gente vai ver por que Ruth chega naquela cidade, as mulheres, pode passar. Quando ela chega na cidade, elas tinham caminhado mais ou menos 100 quilômetros, né? Elas tinham pegado a poeira, pegaram uma dificuldade. Eu fico imaginando o chinelo todo estourado mesmo. Difícil, porque imagina assim, a pessoa está passando por dificuldade. E ela está retornando de um local que elas estavam vivendo ali há 10 anos. Imagina que naquela época, lá em Moab,
Quando o marido ainda era vivo, eles tinham posses, tinham condições. Depois veio e apareceu o marido, mas tinha os 2 filhos, e se casaram, boavitas. Mas depois de um tempo, também veio a morrer. Imagina, viveu ali 10 anos, ele se perdeu de tudo. Perdeu o marido e os 2 filhos. E aí Noemi se vê numa situação que ela tem duas opções. Ou ela morre, porque provavelmente, na minha imaginação, no meu primeiro pensamento, do que eu estudei e busquei, quando naquela época a mulher ficava viúva, se ela não, quando tem um parente, o parente vai e resgata, cuida da viúva. Mas ela estava morando aonde? Moabe. Lá não tinha parente para resgatá-la. Então a dificuldade que ela começou a passar naquela cidade, muitas vezes de perseguição, porque as pessoas que eram idólatras, as pessoas que muitas vezes não tinham nenhum apego com o povo de Israel, começou a humilhá-la. E ela se sentiu tão assim para baixo que ela resolveu fazer o quê? Voltar, pegar tudo que ela tinha e retornar. E ela fez a jornada de volta. Pode passar. E aí, amados, qual que é o legado que eu trago para vocês hoje aqui? Por que eu coloquei Moabe para vocês? Por que Boaz está presente com tanta honra e graça? E aí, amados, eu quero fazer para vocês o seguinte, elas chegam em Belém, Ruth, sem pedir esmolas. Vai trabalhar sob o sol quente para captar sobras, espigas no campo. E ela vai parar no campo de quem? De um homem rico, respeitado, chamado Boaz. E esse é interessante porque naquela época, pela lei, né, em Deuteronômio 23:3, um moabita era amaldiçoado. Era lei. Ruth era a escória da cidade. Então era uma pessoa que ninguém queria ter perto. Mas quando Boaz a vê, ele não expulsa ela, ele protege, alimenta e a honra. Porque Boaz fez isso? Resposta é Raabe. Por que Raabe? Sabe me dizer? Porque Raabe foi mãe de Boaz. Então, amados, como é que Deus faz as coisas perfeitas, né? Nós estamos falando lá atrás que era o período que nós estamos falando de Ruth, é de Juízes. E quando a gente fala que houve aquela retirada lá de Raabe, de Jericó, ela se casou com o príncipe de Israel. E aí criou-se uma linhagem perfeita. E aí nós temos, olha como é que Deus é tremendo, né? Você tem a Raabe, que ela foi resgatada, né? Retirada de Jericó, gerou Boaz. Boaz faz o quê? Encontra Ruth. Ruth era uma moabita, que também era a margem da lei. Mas ele teve uma mãe que foi marginalizada. Então imagina você tem a sua mãe falando, olha meu filho, fui assim, passei por isso, fui assim, tudo que de errado eu já fiz. Mas Deus me resgatou, Deus me livrou, Deus me trouxe para perto dele, Deus me perdoou. Imagina o filho ouvindo isso da mãe, a vida inteira. Falando, nossa, minha mãe foi tudo que ninguém queria perto, mas ela foi minha mãe que, olha, pediu perdão, Deus perdoou. E hoje, nós vemos o quê? Que Boaz era filho de Raabe, né? Porque ele era filho de Raabe, a mulher de Jericó. Ela conhecia Pedro ser uma estrangeira resgatada. Está lá em Samuel, Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou a Obed, cuja mãe foi Ruth. Olha como é que a Bíblia tem uma sequência, né? Da palavra de Deus. E aí a gente começa a ver como que Deus quer falar comigo com você hoje, né? Irmãos, para entender realmente o que está acontecendo hoje nos nossos dias, né? Eu trouxe mais uma anotação aqui. Preste atenção nisso. Boaz cresceu ouvindo a história da sua mãe. Ele sabia que era ser filho de uma mulher estrangeira, marginalizada, que o sistema fazia o quê? Descartava. Mas que foi resgatado pela graça. Quando Boaz olhou para Ruth no campo, ele não viu uma mulher intrusa. Ele viu o reflexo da própria mãe. Ele viu o reflexo da própria mãe naquele momento. Ele deu o valor da mulher que abandonava tudo, o mundo, para abrigar-se sobre
as asas de Deus. Então, quando você fizer isso, amado, você tem que entender que você está entregando tudo lá fora, para você entrar nas asas do Senhor. Boaz resgata Ruth, e ele se casa, e dá união de Moab, a Bobina Ruth com Boaz, nasce quem? Um menino chamado Obed. Obed cresce, gera Jessé, Jessé gera o rei Davi, e da linhagem do rei Davi veio quem? Jesus. Não é tremendo? Da linhagem do rei Davi veio Jesus. E quando a gente olha para essa história, a gente tem que entender que não é tão simples. Mas como que eu faço hoje no dia a dia? Amado, se a gente olhar para a história da Bíblia, desde lá, da onde saiu Juízes, até os nossos dias de hoje, eu e você vivemos as mesmas coisas. Interessante que eu estava falando com a minha esposa, e essa semana, uma semana assim que a gente começa a ver como é que o peso, né, de estar na casa do Senhor, trazer a palavra não é fácil, né? Essa semana a gente teve forte, pessoas doentes em casa, com dificuldades até de sair. E ontem, mais uma coisa acontece. Aí eu falo, Senhor, que coisa, né? Parece que tudo aqui é o inimigo querendo nos tirar a paz. Ontem eu e minha esposa, a gente estava em casa, a gente falou, vamos sair um pouquinho, só os dois, vamos curtir um pouquinho. E ela, vamos sair. A gente resolveu sair de casa e andar de carro para ir em alguns lugares, né? Tomar um sorvete e tal. Esse frio era ruim, né? Tomar sorvete. Mas a gente queria sair de casa. E aí nessa saída nossa, nós estávamos ali lá perto da Americana. E aí eu estacionei o veículo, o carro. E interessante que daí eu peguei e estava falando assim, tinha uma caminhonete na frente, outro carro atrás, eu deixei um espaço, cabia mais um carro na frente ainda. Não, deixar bastante espaço nessa caminhonete na frente, né? E vou estacionar um pouco mais distante. E eu desci com o carro da minha esposa, e descemos, fomos em direção americana. Aí a minha esposa falou, amor, o carro não é estranho, né? Eu falei, não, amor, eu deixei bastante espaço para ele sair do carro, não tem problema. E aí deu assim, é estranho mesmo. Daqui a pouco o cara acelera e bate no carro, na frente do carro. Dá uma ré e bate no carro. Eu falei, Jesus amado, que coisa. Aí eu peguei e saí, atravessei a rua, fui lá. Você não viu o carro? Aí o Senhor falou assim, o vidro é escuro. E aí eu senti já na hora que não era só o vidro escuro. A mardita da cachaça. Aí eu peguei e falei assim, o senhor está bêbado, o senhor está alcoolizado, o senhor tem que aguardar aqui, a gente vai chamar a polícia, vai fazer o BO, o senhor não pode sair daqui. Aí esse senhor, literalmente, ele pegou o carro, fechou, abriu, ele estava com a porta aberta, ele fechou a porta rápido, acelerou a mão, desceu a ladeira a maior velocidade, correndo, cantando o pneu, literalmente. E nisso eu falei, nossa, podia ser uma criança atravessando a rua, podia pegar outro carro. E eu falei, não pode ficar assim não. Aí nisso chegou um rapaz que eu nem conheço. Falou assim, já estou aqui para a polícia. O cara ligou, passou os dados todos do carro. Ele é doutor, ele fez parte de perícia da polícia. Já passou os detalhes todinho do carro, deu para onde o carro estava indo. E nisso eu estava levando minha esposa americana, aí deu alguns minutos, eu falei, vou ligar para a polícia para passar os mesmos dados. Né? E nisso eu liguei. E aí a polícia falou, não, já estamos com ele preso, o carro dele vai ficar apreendido. Não vai dirigir mais. Eu falei, glória a Deus. Aí eu falei, Senhor, me deu paz naquela hora, irmãos. Por que eu estou falando isso para vocês? Muitas vezes, quando as coisas acontecem na nossa vida, as coisas que é ruim, a gente só pensa na gente. Naquela hora, eu fiquei muito triste com o meu carro que bateu no meu carro, mas eu fiquei muito preocupado que podia acontecer com outras pessoas. Nós vimos recentemente um caso de um carro que atropelou e passou por 5 crianças. Eu falei, Senhor Deus, que aqui não aconteça isso. E da forma que ele estava, podia acontecer. E para que eu estou falando isso para vocês? Porque nós temos que olhar, amados, porque é aquilo que acontece na nossa vida. Muitas vezes nós olhamos só para a situação do momento, só para aquilo que está acontecendo naquela hora. Esquecemos de olhar para aquilo que Deus está preparando para mim para você. E por isso que quando eu começo a falar sobre esse tema, quando a gente começa a olhar para esse tema, que é o poder da decisão, que é o poder da minha escolha, daquilo que eu decido fazer,
é o que vai mudar a minha vida e a sua vida. Quando a gente olha realmente para o poder, eu preciso da decisão, o sangue corre como nas veias, como no rei Davi. Cara, eu fico pensando assim, mas é o seguinte, o sangue de Ruth, de Boaz, de Raabe, correu no sangue, na veia de Jesus. E por Jesus nós estamos aqui hoje. Ele nos resgatou, Ele nos resgata todos os dias. E é por isso, amado, que muitas vezes a gente não entende, né? A igreja muitas vezes fica distante, né? Entre a tragédia e um milagre muito simples, amados. A distância entre a tragédia e o milagre é uma decisão. Muitas vezes a crise financeira, a dor, a família, os desgastes tentam nos empurrar para o Moabe. Mas temos que entender o seguinte, que é tentar, dentro da minha vida, amados, tentar olhar para tudo aquilo que é bom o Senhor tem feito na minha e na sua vida. Quando eu olho para as coisas que muitas vezes a gente escolhe, quando a gente olha para Jesus, primeira coisa, quando você olha para Jesus, todos os milagres, teve uma decisão da pessoa que queria receber o milagre. O cego, ele precisava querer ver, o paralítico precisava querer andar. Então tudo é uma decisão. E a decisão, amado, ela tem que trazer para mim e para você algo muito maior, que é o que? A paz. Quando você decidir, você tem que sentir paz. Quando eu saí daqui há 21 anos atrás, eu e minha esposa, eu decidi também, eu casei com a minha esposa em 98, em 99, a gente saiu daqui, fui trabalhar fora, fui morar em Santa Catarina. E na saída para Santa Catarina, a gente saiu também por uma decisão, de uma promessa de trabalho, de uma vida melhor. E eu fui na frente preparar aonde eu ia ficar com a minha família. Diferentemente do que foi feito por Elimelec, Noemi. Eles foram e chegaram lá e tomaram conta do que eles acharam que era melhor para eles. Mas eu fui na frente. Achei onde seria melhor para me levar a minha família. Naquela época era só minha esposa, que já trabalhava. Quando nós chegamos ali em Santa Catarina, em Concórdia, procuramos um local para congregar. Interessante que quando a gente procura, a gente olha para começa a fazer visita nas igrejas, né? Procurar aquela igreja que tem a ver um pouco contigo, da forma que você está acostumado, né? Mas Deus nos levou para uma igreja que não era a Assembleia de Deus, que era a nossa igreja aqui. Lá a gente entrou numa igreja batista. E lá a gente começou a ver outras formas de congregar, louvor, aquela coisa gostosa também. Nossa, vamos ficar aqui. Ficamos lá alguns anos. E lá Deus nos abençoou. E interessante que ficamos 21 anos voltando nesse Brasil. E depois desses anos todos, Deus nos traz de volta para a casa do Paulo, que é aqui. Que é onde nós começamos a nossa vida. E é por isso que nós temos que entender que a nossa decisão hoje, amados, ela tem que ser uma decisão de não desistir da nossa vida. Não desistir das coisas que muitas vezes está difícil. Muitas vezes a gente olha para coisas que está difícil na nossa vida e a gente quer mudar o rumo. Às vezes a mudança não vai resolver. O que vai resolver é você falar com Deus. O que vai resolver é você entrar em oração com Deus. Pedir para que Deus dê direção, para que Ele possa realmente fazer as coisas acontecerem na sua vida. A decisão que você toma hoje, amados, de não desistir do seu casamento, não negociar sua fé no mercado de trabalho, de permanecer na igreja mesmo ferido, essa decisão não muda apenas o seu hoje, ela altera o código genético espiritual da sua família. A sua escolha de hoje está pavimentando, amados, o caminho para os seus filhos, para um milagre muito maior. Então a decisão que você tomou hoje vai fazer reflexos lá na frente. Interessante que muitas vezes nós tomamos decisões de não fazer uma escolha certa, às vezes nos leva para o caminho errado. Eu tive uma experiência essa semana que passou de um jovem que me procurou. E ele chegou e falou, não é da igreja, tá? Um jovem que chegou na minha porta e falou assim, eu preciso que você me arrume R$10. Eu falei, R$10? Onde que você quer R$10? Não, eu preciso comprar alguma coisa. Eu falei, R$10 não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é Jesus. Ele falou para mim, mas eu quero resolver esse problema. Eu falei, você quer mesmo?
falei, eu quero, mas você me ajuda? Ele falou, eu te ajudo, mas não é com R$10. Eu vou ver para você o Projeto Cerdas. Já ouviu falar do Projeto Cerdas? E eu falei com ele, você quer ir para o Projeto Cerdas? Eu quero. Ele, tá bom. Você quer? Ele falou, não vou te levar, não. Você vai com o seu pai. Eu vou na sua casa para o seu pai. E eu falei com o pastor do Projeto Cerdas. O pastor do Projeto Cerdas falou, não, vamos fazer aqui. A gente recebe ele. Eu fui na casa desse jovem, falei com o pai. O pai falou, não, te leva ele. E estava tudo certo, tudo marcado. Na segunda-feira passada, para que ele pudesse ir no Projeto Cerdas. E na segunda-feira eu passei lá e falei, e aí, deu certo? E o pai disse, não, tudo certo. Tá bom, de manhã. E aí, à noite, e aí? Nossa, o rapaz conseguiu arrumar emprego, está trabalhando. Amém. Está trabalhando? É uma escolha. Só que as escolhas, às vezes, que a gente faz, amados, pelo dinheiro, levam a morte. Nesse momento, ele escolheu trabalhar para ganhar dinheiro. Muitas vezes para manter o vício que ele tinha, ou que tem. Às vezes, aquela oportunidade que ele estava tendo ali de ir com um projeto que vai transformar a vida dele, resgatar ele das drogas, e lá na frente ele pudesse ter uma vida muito melhor, ele escolheu o caminho errado. Pelo menos na minha visão. Mas só Deus sabe o que vai acontecer. Eu não sei. O que eu posso fazer é orar. O que você também pode fazer, amado, é orar. O que nós podemos e devemos fazer é tomar uma decisão. E muitas vezes ela pode ser uma decisão que vai me levar para o caminho certo ou para o caminho não tão bom. E essa decisão, ela traz consequências. E as consequências, elas podem ser boas ou ruins. Eu lembro que essa semana eu estava fazendo um trabalho, pesquisando, né? E eu fui ver realmente assim, algumas coisas. Eu comecei a ver que quando você olha para Juízes, é um livro que a gente muitas vezes não quer ler, né? É um livro que é tanto altos e baixos, né? E nós somos assim. Nós estamos às vezes em cima, às vezes embaixo. O povo Israel estava assim naquele Juízes, cima e baixo, cima e baixo. Interessante que quando você vai vendo a história, que sai lá, quando Moisés chega ali num momento de decisão, ele coloca Josué para levar o povo para entrar na terra prometida, porque Moisés não entra. Josué conduz o povo até um período, mas ele vem e morre. Com a morte dele, instaura Juízes, que é onde entram vários juízes ali durante esse período. E nesse período dos juízes também há o quê? A morte desses juízes. E aí acontece o quê? Tudo que nós sabemos hoje, que o povo tem um momento em cima e um momento embaixo. Depois entra os reis, né? Aí é onde você começa a ver a mudança do povo, começa a ter liderança. E aí essa liderança ela também é corrompida com o tempo. Mas aí vem Davi. E Davi faz tudo aquilo segundo o coração de Deus. E nós? Estamos fazendo segundo o coração de Deus na nossa vida? Será que nós estamos realmente fazendo isso? Irmãos, é muito importante que nós olhamos para esse momento, quando você está transpondo uma dificuldade, quando você olha para o lado. Eu não sei qual é o lado que você está vivendo hoje, não sei qual é a dificuldade que você está passando hoje, mas eu queria que você tivesse em mente o seguinte: que para Deus, o que você está passando hoje, Ele pode mudar. Se é uma eternidade, Deus pode transformar, como Jesus fez várias e várias vezes na palavra de Deus. Mas você tem que tomar uma decisão de mudança. Não adianta eu simplesmente tomar uma decisão de fazer mudanças que não vão transformar a minha vida. Porque não adianta eu pegar aqui, amados irmãos, fazer uma oração, entregar minha vida ao Senhor, mas eu não mudar meu comportamento, aquilo que eu estou fazendo. Quando você começa a olhar tudo o que aconteceu com Ruth, até chegar no capítulo 4 de Ruth, primeiro, Noemi perdeu o marido e os 2 filhos. Depois ela resolve voltar. Ela volta.
Nessa volta, ela leva com ela Ruth. Ruth chega a uma cidade que o povo não era um povo tranquilo. Pode passar, irmãos. Não era um lugar tranquilo. Ruth não ficou em casa chorando sua miséria, nem pediu esmola. Ela foi o quê? Trabalhar arduamente nas obras do campo. Deus preparou o campo, mas é a sua atitude, amados, de humildade, de serviço que destrava a colheita, a honra, coroa e submissão. Se você servir o Senhor, pode passar, amados. O fruto da escolha, a decisão de Ruth de deixar os ídolos se aliar a Deus não mudou apenas a vida dela. Gerou Obed gerou Jessé gerou Davi, o rei Davi. Da linhagem de Davi nasceu Jesus. As suas decisões de fé hoje, amados, são delineadas no milagre dos seus amanhã, da sua manhã. Então, o que você faz, a sua decisão de hoje vai mudar todo o comportamento amanhã. Então, se eu tomo uma decisão hoje de fazer alguma coisa hoje, isso vai me tirar na frente. Porque se a gente olhar o fruto da escolha de Ruth, nos gerou o nosso Salvador. Jesus. Foi através da escolha de Ruth que o Salvador também veio ao mundo. Porque a união de Obed surgiu na linhagem que nós temos hoje. E aí pode passar mais um. E aqui, onde eu queria, o segredo realmente é aqui. Ruth escolheu a aliança. Obed, o fruto da redenção. Davi, o trono de Deus. Jesus, a salvação do mundo. Amém? Pode pensar. E aí, amados, uma coisa que eu queria trazer para os irmãos: a gente tem que sair de Moab, a gente tem que voltar para a casa do pão. E muitas vezes, amados irmãos, a gente fica naquele pensamento assim: mas nada vai mudar na minha vida, nada acontece na minha vida. Mas se você não tomar decisão, realmente não vai mudar, não vai acontecer nada. Irmãos, preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Ruth não mudou a sua história, nem a história da humanidade, ficando sentada em Moab, chorando as suas perdas. Ruth não experimentou a provisão de Deus apenas tendo bons pensamentos. Ruth não ficou lá sentadinha, falando assim: não, vou ter pensamentos positivos, tudo vai dar certo, as coisas vão acontecer. Não foi isso que fez Ruth. Ruth, quando chegou lá em Belém, o que ela fez? Ela foi trabalhar. Ela foi buscar alimento para ela e para sua sogra. E nessa ida, ela foi encontrada. A Bíblia diz que ela se levantou, caminhou de volta para Belém. Ela teve que dar o primeiro passo na estrada na terra. Ela teve que caminhar, ela teve que andar, ela teve que sair do conforto, muitas vezes, de ficar parada sem fazer nada. Porque às vezes aqui, imagina Ruth, uma terra que não é a dela, onde o povo era inimigo, onde o povo ia muitas vezes criticava, mas ela decidiu sair e buscar o alimento, e ela foi. E hoje o Espírito Santo está falando com pessoas aqui hoje, que estão paralisadas em Moab, na dor, no medo, na crise do casamento, do esgotamento emocional, ou do exame espiritual também. Você tem vivido caos na terra de conveniência, aceitando as obras que muitas vezes chegam para você. Quando Deus tem um campo inteiro de provisão esperando para você em Belém. Deus tem para você coisas boas, coisas maravilhosas, mas você muitas vezes quer ficar parado onde você está, quer ficar estacionado onde você está, porque é muito mais confortável ficar onde eu estou do que arriscar sair de um lugar que eu não conheço, fazer aquilo que eu não conheço, ser desafiado por coisas que eu não conheço. Mas o que aconteceu e acontece comigo e com você tem que mudar o nosso comportamento. Interessante quando a gente olha para tudo que aconteceu na palavra de Deus. Se a gente for olhar para Jesus, quando ele começou a escolher os apóstolos, lembra de como foi? A margem do rio, olhando o povo pescando, escolhe 2, depois mais 2. E essa escolha, amados, eles tiveram que tomar ações, porque eles foram convidados, eles não foram obrigados a seguir Jesus. E eles aceitavam o convite de seguir a Jesus. E aí foi a história dos apóstolos. E hoje eu sei, amados, e eu sei que essas
tudo que nós fazemos. Eu não sei qual a decisão que você precisa tomar diante de Deus nessa noite. Talvez seja a decisão de perdoar alguém. Talvez seja a decisão de não desistir da sua família. Talvez seja a decisão de entregar a sua vida a Jesus. O teu Deus agora é o meu Deus. Presta atenção. Isso foi o que Ruth falou. O teu Deus é o meu Deus. Talvez, mulher, você precise tomar a decisão de assumir o seu lugar de autoridade espiritual. De aceitar realmente que você não pode ter um lar em caos. Você tem que aceitar que você tem que tomar as rédeas da sua casa. O homem é a cabeça, mas às vezes você tem que tomar as rédeas da oração, porque o homem às vezes está fraco, está caído, com dificuldade. E você, mulher, tem esse poder, tem essa força. Se você sabe que precisa tomar uma decisão de fé hoje, irmãos, se você quer realmente quebrar o ciclo da derrota, ignorar o campo da desgraça, muitas vezes que está afligindo você, as coisas que muitas vezes estão te afligindo, quero te fazer um desafio hoje. Assim como Ruth deu um passo físico de fé na direção da casa do pão, eu quero que você dê um passo físico hoje, irmãos. Não fique no seu lugar, saia da sua cadeira agora e venha aqui à frente, irmãos. Venha aqui à frente agora, porque eu sei que esse trajeto de daqui, do banco até aqui, irmãos, é o mesmo trajeto que com a água você vai vencer hoje. Fique em pé, irmãos. Quero convidar você, quero convidar nosso grupo de louvor. Glória a Deus. O trajeto da sua cadeira até aqui vai mudar a sua escolha. Não adianta você ficar achando que as coisas vão acontecer onde você está. Se você não tomar uma decisão de mudar aquilo que você muitas vezes olha e fala, não, está tudo certo, tudo ok. Mas você precisa tomar uma decisão, irmãos. Venha à frente, mulher, mãe, chefe de família, jovens. Você que está aí sentado, olhando muitas vezes para as coisas que não vão dar certo. Jesus quer falar com você. E para que essa mudança aconteça também na sua vida, tem que tomar uma decisão. Eu queria convidar a igreja. Vem aqui na frente, pastor, você pode vir. Eu quero dar um desafio para vocês hoje. Saia do seu lugar e vem aqui na frente hoje. O pastor vai estar orando por você. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas tenho certeza que aquilo que você fizer aqui hoje vai impactar a sua vida. Muitas vezes nós achamos que onde nós estamos está ok, está ótimo. Mas se Ruth tivesse ficado lá em Moabe, se ela tivesse ficado igual Orfa ficou, hoje não estaríamos falando de Ruth. Mas Ruth tomou uma decisão. Ela decidiu seguir a Noemi, que tinha um Deus poderoso, um Deus que era transformador e que ela conhecia, e ela queria andar com esse Deus. E esse Deus está aqui hoje, irmãos. Ele quer transformar a sua vida, quer mudar a sua vida, a sua realidade. Ele quer fazer da sua vida coisas que muitas vezes você não tem condições sozinhos. E eu tenho certeza que essa mudança, essa transformação começa com o primeiro passo. O passo de fé que você vai dar em direção a Deus. Eu não estou te convidando para frente para que você venha aceitar Jesus, porque eu creio que o Senhor já está na sua vida. Estou te convidando aqui à frente para que você possa fazer uma aliança com Deus. Que você possa fazer uma aliança com Deus na sua vida hoje, para que Ele possa transformar aquilo que você ainda não conseguiu transformar. Que Ele possa mudar aquilo que você não consegue mudar sozinho. Porque muitas vezes nós achamos que podemos fazer as coisas sozinhos, mas sabemos que não conseguimos. Sem a presença de Deus no nosso meio, sem a presença do Espírito Santo no nosso meio, nada pode acontecer. Às vezes você está dizendo no seu quarto, Senhor, nada muda, nada acontece. Senhor, eu já fiz de tudo que eu podia, mas meu marido, minha esposa, meus filhos não vêm para a casa do Senhor. Amada, quero dizer uma coisa. O Senhor sabe tudo que você está passando. Ele sabe todas as dificuldades que você está passando. Ele sabe o momento certo que você precisa fazer e o passo certo que você precisa dar. Só que você precisa entregar.
você precisa entregar a sua vida literalmente nas mãos do Senhor. Que essa noite o Senhor possa fazer isso na sua vida, possa transformar a sua casa. Amém. Amém. Que vamos orar nesse momento. Assim como a história de Ruth nos fala de amor, de lealdade, de fidelidade. Assim como Ruth nos encoraja a termos uma vida de fidelidade, para termos lá na frente uma vida plena com o Senhor. Então coloca diante do Senhor esse passo que você deu hoje, de estar aqui à frente, de estar aqui na casa do Senhor, de se render aos pés do Senhor. Então, vamos estar orando nesse momento no nome de Jesus. Amado Deus, no nome de Jesus. Assim, Pai querido, quando nós ouvimos, ó Deus, a história de Ruth, ali, Pai, daquela mulher, Pai querido, onde fala de amor, de lealdade, de fidelidade. Assim também como nos encoraja, Deus, a hoje, a buscarmos cada vez mais a fidelidade do Senhor. Pai, o Senhor conhece, ó Deus, os corações, Pai, dos irmãos que se encontram aqui à frente, da tua igreja, Pai querido. E que o Senhor venha, Pai querido, entrar com a providência, ó Deus, nos renovando, nos transformando, nos dando a força, nos dando a coragem, Pai querido. Porque nós sabemos, Pai querido, que é a rota que nós tomamos, o caminho que nós tomamos, as decisões que nós tomamos, ó Deus, vai influenciar lá na frente, Pai querido, o nosso futuro. Amado Deus, no nome santo e amado de Jesus, aqui está a tua igreja, Pai querido, clamando ao Senhor com os corações abertos, com a mente aberta, Pai querido, para receber aquilo que é do Senhor e não do homem. Pai, que o Senhor venha, Pai, levantar aquele irmão que se encontra caído, abatido, triste, Pai, angustiado, Pai querido, em meio às suas dores, Pai querido, e dores que ninguém vê, somente o Senhor. Pai, que o Senhor venha, Pai, liberar a cura no nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos viver cada vez mais, ouvindo a Tua palavra, obedecendo a Tua palavra, Pai querido, e vivendo a Sua palavra. Amado Deus, que o Senhor venha limpar nossas mentes, que o Senhor venha limpar os nossos corações, Deus, e nós venhamos a nos tornar cada vez mais fiéis ao Senhor. Que nós possamos entrar, ó Deus, na Sua presença, gerando assim, ó Deus, intimidade com o Senhor. Pai, foi falado aqui, Pai, a respeito da família, esse meio da família. Quantas famílias hoje se encontram, Pai querido, destruídas? Quantas famílias, Pai, enfrentando lutas financeiras, espirituais, Pai, físicas? Pai, querido, mas eu creio na providência do Senhor, que o Senhor está olhando para todas as famílias, que o Senhor está olhando, Deus, para esta igreja, Pai querido. Pai querido, que o Senhor venha, Pai, nos fortalecer a todos os dias maus que nós enfrentaremos crendo na vitória que o Senhor já nos deu. Pai, no nome de Jesus, Pai querido, toma a tua igreja em tuas mãos, que nós, Pai, vivemos essa coisinha de Ruth, essa mulher valorosa, de coragem, Pai querido, que ela creu, Deus, Pai querido, e obedeceu. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu quero colocar a tua igreja em tuas mãos, que o Senhor venha revestir, Pai, todos os irmãos aqui presentes, representando os seus familiares. Abre o entendimento, dê sabedoria, dê ousadia, dê coragem, Pai querido, perseverança do Senhor, Pai querido, em nossas vidas. Amado Deus, muito obrigado. É no nome santo e amado de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Nós vamos voltar para o seu lugar. Moçambique.
várias pessoas falando sobre isso, mas aí o dinheiro não vai para o lugar que devia, né? Sobre missões. Hoje eu vou a missões para querer fazer esse vídeo. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês como é que é a realidade de Moçambique. Porque que é importante nos falar de missão sempre. Essas crianças estavam sábado agora na fila para receber um prato de comida. Sabe o que eles estavam esperando? Arroz e feijão. Só. Esse é missionário lá. Sou novo. Estava indo. Mas é experiência. Depois eu mando no grupo da igreja, para os irmãos. Quem quiser, puder ajudar, tá? Pode falar com a gente aí, a gente tem um contato direto do missionário lá. E é uma coisa assim que eu falei com a minha esposa, a gente até estava conversando sobre isso. Às vezes a gente tem em casa pão, reclama que não tem uma carne. Às vezes a gente tem lá um arroz, feijão e ovo, reclama. Às vezes a gente está comendo num restaurante ou num McDonald's da vida, que muito usado no dia de hoje, graças a sua contribuição, estamos aqui hoje, cumprindo cada função do dia, mas eu queria andar, meus amores aí, né? Sendo dado a contribuição, ajudando a sua comunicação, eu queria andar, estamos estando muito mal, cuidado com o menino, porque a gente está muito desenvolvida, pessoal. E assim é a rotina lá, moça. E assim é a rotina. As crianças lá, elas têm essa refeição uma vez por dia. Tá? E é tudo doação que chega para essas crianças. E eu estava falando agora há pouco com a minha esposa, né? Quando a gente às vezes está no McDonald's, no lanche, alguma coisa, cai um pedacinho de carne na mesa, né? A gente pega e joga fora. Né? Eles jogam lá. Não perde nada. Porque a fome dói. E aí, quando a gente vê essa situação das crianças, a gente fica olhando para a nossa igreja, que é uma igreja missionária. É uma igreja missionária. Então, nós temos que valorizar nossos missionários. Eu trouxe esse vídeo mais para mostrar como nós temos que valorizar os nossos missionários, porque eles também passam dificuldades. Nossos pastores estão aqui, precisam do nosso apoio. Então, se você tiver esse vontade de contribuir com o Ministério de Missões, contribua, ajude. Se alguém quiser também contribuir com esse trabalho em Moçambique, na África, é só falar comigo depois, eu passo todos os dados para vocês. Bom, irmãos?
É isso que eu queria deixar, pastor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, irmão. Quero poder se colocar em pé, irmão Jesus, no final desse momento, dizendo da noite, um recadinho de convidado para as mulheres aguardarem só mais um pouquinho, tá? Não ir embora, só aguardar um pouquinho, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar. Temos a nossa para receber que o amor de Deus, que a graça redentora de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua igreja reunida aqui nessa noite, todo o teu povo compromissado com essa querida, com os missionários espalhados com o Brasil querido por toda a terra, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Tenha uma noite abençoada, Jesus. As mulheres, aguardem só um momentinho, tá bom?